Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para considerarmos algumas questões de profunda relevância para o nosso povo. Não temos dúvidas de que o movimento adventista é um movimento profético, nascido num tempo profético, contendo uma mensagem profética para estes últimos dias. De maneira que este povo é um povo especial, contendo uma mensagem especial para um tempo especial. Infelizmente, temos vivido algumas situações um tanto constrangedoras em nosso meio, dado alguns equívocos com respeito ao que consiste a terceira mensagem angelical. Tem sido levantada uma tremenda polêmica em torno deste assunto, e é nosso propósito, através desta palestra, ajudar a nossa amada igreja a ter um esclarecimento tanto quanto possível, a fim de que venhamos tendo uma noção correta de nossa incumbência, pela graça de Deus, cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Para tanto, vamos fazer uso de algumas publicações que estarão assim dando respaldo aos assuntos que nós estaremos destrinchando momentos que se seguem. Nós estaremos fazendo uso corrente do livro Eventos Finais, publicado pela CPB, um livro do Espírito de Profecia. Estaremos fazendo uso do livro O Ritual do Santuário, também publicado pela CPB, do pastor e doutor M.L. Andriza. Estaremos fazendo uso do livro História do Adventismo, publicado pela CPB, um livro extremamente importante que ajuda o adventista a se situar com respeito à missão da igreja. Nós só lamentamos o fato que a CPB já não publica mais este livro, que nos ajudou a ter assim uma compreensão mais precisa de nosso dever com respeito à terceira mensagem angelical. Temos ainda o livro A Esperança do Mundo, também publicado pela CPB, tendo por autor o mesmo do livro Do Sábado para o Domingo, publicado pela CPB da mesma forma, do pastor Karl Heinz, um livro que vem trazendo informações muito importantes. Outros livros mais, A Mensagem de 1888, do Dr. Knight, o livro Em Busca de Identidade, do mesmo Dr. Knight, o livro Ellen White e a Humanidade de Cristo, do Dr. Woodron, e temos ainda os livros dos pastores Wagner e Jones, que nós estamos publicando. Nós temos disposto esses livros a fim de que venham esclarecer de forma clara e objetiva as questões relacionadas sobre a tríplice mensagem angélica. Temos ainda o livro Tocado por Nossos Sentimentos, do Dr. Jean Zarzur, um livro muito importante e elogiado pelo Dr. Albert Tim, falando que nesse livro jaz um conteúdo muito rico com respeito à cristologia na igreja adventista. E como também não poderia ficar de fora, temos os livros do Espírito de Profecia, A Ciência do Bom Viver, E Recebereis Poder, Meditação Matinal, Primeiros Escritos, Mensagens Escolhidas, ambos os volumes, e o livro O Desejado de Todas as Nações. Nós temos aqui
nestes livros e em outros mais, um que nós não podemos deixar de mencionar, A Mensageira do Senhor, escrito pelo pastor Herbert Douglas, um livro muito esclarecedor, também publicado pela CPB, e o livro O Abalo do Adventismo. Eu acredito que a maioria de vocês talvez nunca tenha ouvido falar deste livro. Nós temos ele em forma de apostila, mas aqui vem trazendo algumas informações muito esclarecedoras com respeito aos temas que nós estaremos discorrendo aqui. E acima de todos estes livros que nós mencionamos aqui, um que não poderia faltar, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Amém? Com base nestes livros que nós então vamos começar a considerar os assuntos que se seguem. Que você preste bastante atenção, desligue-se de toda preocupação que de repente tem aí tomado conta de você. Se você está aqui, se os nossos amados que estão neste momento de suas casas nos ouvindo o estão fazendo, é porque o Espírito de Deus tocou em seus corações. E como nada acontece por acaso, mas em todas as coisas Deus tem um propósito, o meu desejo é que você seja ricamente abençoado com esta mensagem. Neste primeiro bloco estará falando eu, logo depois então nosso irmão Daniel Gomes. No fechamento nós teremos o nosso irmão Eduardo. E desta forma então nós rogamos a Deus que nos habilite a fazer esse trabalho da melhor forma possível, para a honra e a glória do seu. Na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, versículos 16 ao 19, nós lemos o seguinte: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atento à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Nós temos aqui então uma palavra de exortação, rogando-nos para que venhamos perguntar pelas veredas antigas. Vem nos mostrando a importância de olharmos para o nosso passado, voltarmos às origens, questionarmos os pioneiros que lançaram os fundamentos desta gloriosa obra, e assim fazendo, teremos então a devida compreensão do nosso dever presente. E é isso que nós vamos fazer ao buscarmos compreender em sua profundidade a terceira mensagem angelical. Lembrando o seguinte, que quando o texto termina nos dizendo que o fruto dos seus pensamentos não consiste no fruto dos pensamentos de Deus, e que por não estarmos atentos às palavras e rejeitarmos a sua lei, o Senhor haverá de trazer mal sobre o povo, nós devemos compreender que o mero fato de ouvirmos a palavra de Deus não é o mesmo que praticarmos as palavras de Deus. E o mero fato de pregarmos a vigência da lei de Deus não é o mesmo que cumprirmos a lei de Deus. A nossa profissão de fé deve ser seguida de um compromisso com a verdade presente. Mas o que é a mensagem do terceiro anjo?
Quais são as implicações que ela traz em si? Qual a nossa responsabilidade para com ela? No livro Eventos Finais, na página 172, nós vamos ler o seguinte: vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. O que é mesmo a terceira mensagem angelical? É a mensagem da justificação pela fé. E a mensageira nos diz que é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Agora, através de quem nos foi enviado esta mensagem? Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica. Através de quem enviou-nos o Senhor esta preciosa mensagem? Através dos pastores Wagner e Jones. E aqui vem nos dizendo, irmãos, através da serva do Senhor, que esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Você já ouviu falar sobre os pastores Wagner e Jones? Você já ouviu falar desta preciosa mensagem que Deus enviou através destes dois mensageiros? Estamos proclamando esta mensagem que Deus nos manda dar ao mundo? Você começa agora a perceber a importância dos assuntos que estamos tratando aqui, amado. A questão é séria, porque nós vamos destrinchar aqui todas as implicações deste tema. Uma outra pergunta: será compreendida tal mensagem pela igreja? Olha o que nós vamos ler no Espírito de Profecia. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Você raramente ou nunca ouviu falar sobre os pastores Wagner e Jones. Você, de repente, não sabia exatamente o que era a terceira mensagem angelical. Você mal sabia, de repente, desta preciosa mensagem. E agora então vem um texto do Espírito de Profecia dizendo que a mensagem do terceiro anjo não vai ser compreendida pela igreja? Vai ser chamada de falsa luz, essa luz que deve iluminar a terra? Eu começo a entender, meus queridos, o porquê de tanta oposição a esta mensagem que nós estamos buscando fazer com que nossos queridos entendam. Aqui está a resposta: a mensagem não seria compreendida, seria chamada de falsa luz por uma classe, por um grupo de pessoas que se recusariam a andar em sua glória progressiva. Mas vamos agora começar a entender o porquê disso tudo, porque se nós não compreendermos o pano de fundo dessas questões, nós não teremos como entender o porquê das presentes reações. Nós temos um outro texto aqui que nos diz o seguinte: em 1888, na Conferência Geral realizada em Minneapolis, Minnesota, o anjo de Apocalipse 18 desceu para fazer a sua obra e foi ridicularizado, criticado e rejeitado. E quando a mensagem que ele trouxer novamente alargar-se num alto clamor, será novamente ridicularizada, criticada e rejeitada pela maioria. Em 1888, o anjo de Apocalipse 18 desceu na igreja adventista, ali em Minneapolis, Minnesota. Através dos pastores Wagner e Jones, o Senhor enviou uma preciosa mensagem, a fim de, naquele tempo, preparar a sua igreja para a trasladação. Infelizmente, houve alguns maus entendidos,
E como nós acabamos de ler, a mensagem foi ridicularizada, criticada e rejeitada. E a mensageira do Senhor nos diz que quando essa mensagem voltasse novamente, a reação seria a mesma. Ela seria novamente ridicularizada, criticada e rejeitada pela maioria dentro da igreja. Começa a entender por que a mensagem do terceiro anjo não seria compreendida, conforme disse a profetisa. Agora, vamos considerar um pouco sobre a mensagem. Vamos buscar descobrir que mensagem é esta que o Senhor enviou e que, infelizmente, foi não bem-vinda naqueles dias. No livro História do Adventismo, a página 249, o livro que nós mostramos aqui, nós temos algumas declarações do pastor Maxwell. Aqui nós vemos o seguinte: consideremos agora a mensagem de 1888 em si. Como dissemos, os sermões de Wagner em Minneapolis focalizavam Jesus Cristo. Ellen White, entusiástica e gratamente, sumariou-os como os incomparáveis encantos de Cristo, os livros publicados antes e após a Assembleia. Um desses é apropriadamente intitulado Cristo e Sua Justiça. O que nós estamos hoje publicando? Nós já temos este livro à disposição de tantos quanto o queiram. Aqui vem nos dizendo que o livro inteiro fala sobre Jesus. Algumas citações deste livro, irmãos e irmãs. Deus não nos perdoa enquanto nos deixa da mesma maneira como éramos antes. Deus não fornece uma capa para o pecado, mas elimina o pecado. O perdão do pecado é algo mais do que uma mera forma, algo mais do que um mero registro nos livros celestiais. O perdão dos pecados é uma realidade, é algo tangível, algo que afeta vitalmente o indivíduo. Perceberam, irmãos? O perdão do pecado não somente nos declara justos, mas também nos torna justos, em outras palavras. Aqui vem dizendo que é algo tangível, algo que afeta vitalmente o indivíduo. Justificação pela fé é muito mais do que perdão, é também vitória sobre o pecado. Em sua humanidade, Cristo viveu uma vida justa e podeis ter o mesmo poder que ele teve se o desejardes, prosseguiu Wagner nas suas palestras naqueles dias e conforme registrado nos seus livros. A mensagem de 88, a mensagem da justificação pela fé, a terceira mensagem angelical, mostrava ao povo de Deus que eles podiam não somente pregar a vigência da lei de Deus, mas podia, pelo poder da fé em Jesus, cumprir esta lei. Ou seja, o que implicava a vitória sobre o pecado. Ele continua nos dizendo: a morte não poderia ter qualquer poder sobre um homem sem pecado, como Adão foi no Éden. Cristo tomou sobre si a carne não de um ser inculpável, mas de um homem pecador. Isto é, que a carne que ele assumiu tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas a que a natureza humana caída está sujeita. É demonstrado pela declaração de que ele foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Davi tinha todas as paixões da natureza humana. Porque, meus queridos, naquela mensagem que Deus enviou à nossa igreja através dos pastores Wagner e Jones, a ênfase foi dada com respeito à natureza de Cristo. Sabe por quê? Porque a humanidade de Cristo era o epicentro da mensagem da justiça pela fé, que é a terceira mensagem angelical. Distorceu-se a devida compreensão com respeito à natureza humana de Cristo. É ter uma visão equivocada do que consiste a verdadeira mensagem da justificação pela fé. É por isso que, não sem causa, a maioria de nosso povo se encontra numa condição morna,
porque tem compreendido de forma equivocada o que consiste de fato a terceira mensagem angelical. Mais um texto: sua humanidade apenas velava sua divina natureza, pela qual ele estava inseparavelmente ligado ao Deus invisível e que era mais do que capaz de resistir com êxito às fraquezas da carne. Havia em toda a sua vida uma luta. A carne, movida pelo inimigo de toda justiça, tenderia ao pecado. Contudo, sua divina natureza nunca, por um momento, acolheu um desejo maligno, nem o seu divino poder jamais hesitou. Meus irmãos e irmãs, nós temos aqui que a divindade uniu-se à humanidade e condenou o pecado na carne, para que nós, sendo humano, unindo-nos agora à divindade pelo novo nascimento, venhamos da mesma forma vencer o pecado como Cristo venceu. O livro História do Adventismo, comentando esse aspecto, nos diz o seguinte: nesse relacionamento com Jesus há não somente perdão, mas também poder para vencer. Ouvimos desculpas, observou em seu sermão Ellen White. As pessoas dizem: eu não posso superar isso ou aquilo. O que quereis dizer por isso ou aquilo? Perguntou ela. Estareis dando a entender que foi um sacrifício imperfeito o que foi feito pela raça caída sobre o Calvário? Que não há graça suficiente e poder à nossa disposição para que possamos nos afastar de nossos defeitos e tendências naturais? Quantas pessoas hoje na igreja não ficam lamentando sua falta de fé? Mas a mensagem de 88, a mensagem da justiça pela fé, vem nos dizendo que ao procedermos desta forma, estamos querendo dizer, em outras palavras, que o sacrifício de Cristo é imperfeito, que o sangue dele não tem poder para ajudar-nos a vencer os nossos defeitos e tendências naturais. É por isso que essa mensagem, irmãos, é gloriosa, porque ela nos ajuda a compreendermos o que nós podemos ser e fazer pelo poder e graça de Deus. O santuário mesmo não podia ser purificado antes que o fossem cada um dos seus adoradores. O santuário não podia ser purificado enquanto se continuasse introduzindo nele uma torrente de iniquidades, transgressões e pecados, mediante a confissão do povo. E esta torrente deve ser detida em sua fonte, nos corações e vida dos adoradores, antes que o santuário possa ser purificado. O pastor Jones, companheiro do pastor Wagner, associou a mensagem da justiça pela fé, da humanidade vitoriosa de Cristo, à purificação do santuário celestial. Ou seja, meus queridos, o santuário celestial não pode ser purificado, não pode alcançar o seu termo, enquanto os servos e as servas de Deus aqui na terra não tiverem o santuário de suas almas purificado de seus próprios pecados. Enquanto a fonte, meus irmãos, a corrente de iniquidade que tem manchado o santuário celestial não for detida na fonte que é o coração, não tem como o santuário celestial o quê? Alcançar o seu término. Porque constantemente, ao nós estarmos patinando sobre os nossos pecados confessados, mas não abandonados, o santuário continua sendo o quê? Manchado. É por isso que não tem como a intercessão de Cristo, a purificação do santuário, chegar ao termo. Por quê? O povo de Deus na terra não tem compreendido que eles têm uma obra a fazer em cooperação com Cristo. A obra de o quê? De purificar os seus próprios corações pelo poder de Jesus. Jones continua nos dizendo: se nos ensina, pois, claramente que o serviço de nosso grande sumo sacerdote na purificação do verdadeiro santuário deve ser precedido pela purificação de cada um dos crentes, a purificação de um dos que participam neste serviço do verdadeiro sumo sacerdote e verdadeiro santuário. É imprescindível que se acabe a prevaricação
que se definha o pecado, que se expie a iniquidade e se traga a justiça eterna na experiência de todo crente em Jesus, antes que se possa cumprir a purificação do verdadeiro santuário. Isso está no livro O Caminho Consagrado à Perfeição, que nós também estamos publicando e temos à disposição de tantos quantos o queiram. Agora, vamos ver alguns textos com respeito à declaração da mensageira de Deus. Ellen White falou de Cristo e sua obra no santuário celestial, fazendo expiação por nós. Enquanto Ele está purificando o santuário celestial, disse ela, deveríamos purificar nossos próprios santuários da alma, entrando no santuário celestial com Ele, confessando nossos pecados e apegando-nos a seu braço pela fé. História do Adventismo, página 252. Ou seja, meus queridos, o trio de Minneapolis, 1888, estavam em concordância com respeito aos assuntos que ali estavam sendo tratados. Os mensageiros de Deus vinham trazendo a mensagem e a mensageira de Deus vinha confirmando. Era assim no início do movimento. Os homens de Deus passavam horas a fio examinando as Escrituras e mais tarde vinha a mensageira de Deus através da revelação do dom profético e confirmava a mensagem. E está aqui a confirmação. Agora, infelizmente, essa maravilhosa mensagem, esta preciosa mensagem, não foi compreendida nos dias que ela veio. O preconceito em relação aos mensageiros cegaram ali alguns dos nossos amados. Entenda uma coisa, irmãos e irmãs. Quando o diabo não puder desfazer da mensagem, certamente ele vai buscar fazer com que as pessoas desfaçam do mensageiro. E eu tenho sentido na própria pele, irmãos, a repetição deste fato na vida. Infelizmente, o preconceito de não poucos dentre o nosso povo tem nos impedido de ter acesso, de compreender esta maravilhosa mensagem. Olha o texto que nós vamos ler aqui. Vi que Jones e Wagner tiveram sua contrapartida em Josué e Caleb, como os filhos de Israel apedrejaram os espias com pedras literais. Vós apedrejastes esses irmãos com pedras de sarcasmo e ridículo. Vi que vós voluntariamente rejeitastes o que sabíeis ser a verdade. Vi também que se tivéssemos aceito a mensagem deles, teríamos estado no reino 2 anos daquela data. Mas agora temos de retornar ao deserto e ficar 40 anos. Se a igreja naquele tempo, irmãos, em 1888, quando o 4º anjo desceu, tivesse aceitado aquela preciosa mensagem, o que nos diz o texto aqui? Dentro de 2 anos, Cristo teria regressado. Mas por causa da indisposição em aceitar aquela mensagem, ela disse que nós deveríamos retornar ao deserto. E já estamos há mais de 120 anos, irmãos, vagueando pelo deserto de pecado deste mundo. Isto foi escrito de Melbourne, Austrália, em 9/5/1892. Alguns dos nossos irmãos, prosseguiu ela, estão cheios de inveja e de más suspeitas, sempre dispostos a mostrar de que maneira se diferenciam dos irmãos Wagner e Jones. O mesmo Espírito que manifestou no passado manifesta-se em cada oportunidade. Isto não vem do Espírito de Deus. É bem provável que os irmãos Wagner e Jones caiam sob tentações do inimigo. Caso caiam, não será isto uma prova de que não tinham tido uma mensagem de Deus ou de que sua obra tenha sido um erro? Caso isto acontecesse, quantos tomariam esta posição, caindo no engano fatal, porque não estão guiados pelo Espírito de Deus? Eles andam na cegueira dos judeus. Sei que muitos tomariam exatamente esta posição se um dos homens caísse. É minha oração que estes homens, aos quais o Senhor pôs o cargo de uma obra tão solene, estejam aptos para dar a trombeta ao som certo e a Deus a honra em cada passo, que até o fim, em cada passo, o seu caminho queira brilhar sempre mais.
Temos aqui então que os mensageiros de Deus estavam sob feroz pressão do império das trevas, por conta da gloriosa mensagem que eles tinham trazido ao povo de Deus. E a mensageira do Senhor vem dizendo aqui que poderia ser provável que estes mensageiros viessem a cair sob as tentações do inimigo por conta da constante rejeição, por conta do constante ridículo, por conta do constante escárnio. Mas isso não significaria que eles o quê? Não tinham a mensagem de Deus para o seu povo? Não poucos hoje, meus queridos, quando em se tratando deste assunto, por conta do preconceito, chegam e dizem, eles deixaram a fé. Outro dia um pastor disse para mim o seguinte: irmão, eu não posso crer em homens que abandonaram a igreja. Então ele disse o seguinte: ora, Saul também não abandonou a fé? E no entanto, quando naquele dia ele foi usado pelo Espírito de Deus e profetizou, ele estava ou não com a mensagem verdadeira em seus lábios? O que dizemos de Salomão? Salomão não apostatou? Mas porque Salomão teve a sua vida profana, a sua vida promíscua lá fora, significa então que os livros que ele escreveu não são dignos de nota? Irmãos, vamos devagar. A mensageira de Deus deixou bem claro que poderia ser que por conta da situação que eles estavam vivendo, viessem eles cair sob as tentações do inimigo. Mas isso não significaria que eles não tinham a mensagem de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Agora, infelizmente, muitos hoje estão caindo num erro fatal e deixando de olhar para a mensagem, concentrando-se no mensageiro, estão o quê? Cumprindo a profecia da qual ela disse que a terceira mensagem angélica não seria compreendida e seria chamada de falsa luz. Irmãos, a profecia está cumprindo claramente diante dos nossos olhos. Ou seja, estão na cegueira dos judeus. Não à toa Cristo se refere ao anjo da igreja de Laodiceia como? Porque és cego. Graças a Deus, irmãos, que não todos, não vamos generalizar. Existem pastores, existem homens de Deus aí à frente da obra que estão entendendo a mensagem. Ou seja, estão tendo compreensão, estão abrindo os olhos, estão tendo devida clareza. O triste disso tudo, sabe o que é? É que, infelizmente, muitos membros acabam seguindo a linha de algum desses nossos queridos que têm tido preconceito com a mensagem e, por tacada, estão também rejeitando, combatendo a mensagem e também cumprindo já em suas vidas a profecia de que a terceira mensagem angélica não seria compreendida e que seria chamada de falsa luz. Um outro texto aqui nós temos: sofreu resistência à luz que deve iluminar a terra toda com a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada, afastada do mundo. Infelizmente, meus queridos, o resultado tem sido este aqui, ó. A mensagem sofreu resistência naqueles dias, e infelizmente, pela ação dos nossos próprios irmãos, no presente, em grande medida tem sido conservada, afastada do mundo. De maneira que nós precisamos começar agora a considerar a seriedade que implica a mensagem do terceiro anjo. Eu acredito que alguns de vocês devem estar surpresos com essas declarações que nós estamos apresentando aqui. Mas eu quero que vocês saibam que tudo isso foi revelado e muitas outras coisas mais que nós vamos apresentar aqui ainda também foi revelado. Temos uma citação aqui do Espírito de Profecia que declara o seguinte: digo-vos agora que quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada e desejo avisar a todos contra os ardis do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes de minha morte. Ellen White escreveu isso no dia 1º de fevereiro de 1915, alguns meses antes de sua morte, manuscrito 24. O que foi que ela disse? Grandes mudanças terão lugar. E ela estava desejosa de avisar a todos contra os ardis do diabo, por quê?
O diabo odeia esta mensagem, irmãos. A verdadeira mensagem da justificação pela fé. Porque ele sabe que se o povo compreender esta mensagem, disse a mensageira em certa ocasião, o seu poder está despedaçado na vida dos que crerem. Então, note só, ele trabalharia e buscaria alguma forma de distorcer mais ainda esta mensagem. Só que ela disse o quê? Eu quero que o povo saiba que eu os avisei antes de minha morte. Agora então, meus queridos, nós vamos entrar em alguns aspectos mais relevantes com respeito ao atentado à mensagem do terceiro anjo. Nós temos uma citação muito importante no livro O Caos das Seitas, páginas 173 e 174, que nos diz o seguinte: houve verdadeiro rebuliço em 1956 e 1957, quando os homens de Tacoma Park bradaram alto e bom som que dois evangélicos, Donald Gray e Walter Martin, após prolongado estudo e vários dias de visita a líderes e biblioteca dos adventistas do sétimo dia, tinham chegado à conclusão de que, daí em diante, os adventistas do sétimo dia deveria ser classificado entre as igrejas essencialmente ortodoxas, ou seja, evangélicas. Espera aqui. Por um longo tempo, nós fomos considerados pelas demais igrejas como uma seita, por sustentarmos algumas doutrinas que o mundo evangélico não sustentava. Agora, após alguns encontros com evangélicos de outras denominações, nós deixamos de ser considerados seitas e passamos agora a sermos classificados entre as igrejas essencialmente ortodoxas, ou seja, evangélicas. Mas por que essa mudança da opinião deles? Será que foram eles que mudaram as crenças deles? Será que foram eles que mudaram de ideia? Será que foram eles que passaram a compreender a importância da terceira mensagem angelical? Ou será que fomos nós que negociamos algumas de nossas doutrinas? Lembra-se que a mensageira disse que haveria mudanças em nosso meio? Prossigamos. No livro O Abala de Adventismo, que nós mostramos aqui para vocês, lemos o seguinte: as principais preocupações de Barnhouse e Martin eram, primeiro, a natureza humana de Cristo; segundo, a expiação; terceiro, o conceito de Babilônia; e quarto, a ideia do remanescente. Após troca de ideias, Barnhouse e Martin estavam surpresos e um tanto impressionados com as respostas obtidas sobre esses aspectos da teologia. Fromm e Anderson negaram que o adventismo houvesse fundamentalmente ensinado, seja a natureza de Cristo pecaminosa, ou que a expiação não houvesse sido completada na cruz. Fromm disse que tais desvios pertenciam ao que ele chamou de orla lunática da igreja. Assim, Barnhouse e Martin concluíram, satisfeitos, que o movimento adventista do sétimo dia deveria ser reconhecido como uma denominação evangélica, apesar de seus aspectos heterodoxos. O Abala do Adventismo, página 98 e 99. Impressionante, meus queridos. Líderes de nossa igreja, homens de destaque de ponta, os pastores Fromm e Anderson, disseram que algumas das doutrinas que Walter e Barnhouse haviam identificado na nossa igreja, eles disseram que essas doutrinas pertenciam a uma orla lunática da igreja, que esses pensamentos não refletiam o pensamento da igreja. Tal foi a insistência deles, que o texto aqui nos diz que o quê? Barnhouse e Martin ficaram surpresos. E então passaram a reconhecer a igreja como uma denominação evangélica como as demais outras. Porque os ensinos que essa igreja sustentava não eram tão heréticos assim. Houve uma reação por parte de um dos teólogos da época, o pastor M.L. Andrisa,
autor do livro O Ritual do Santuário, publicado pela CPB, que eu mostrei para vocês no princípio. O pastor Andrisa, meus irmãos, perceber os acordos ecumênicos que os nossos pastores da cúpula estavam fazendo com os evangélicos, a fim de tirar o estigma de seita, a fim de facilitar as negociações da igreja no mundo, a fim de, enfim, melhorar a imagem da igreja diante do mundo com respeito às suas escolas educacionais, aos seus hospitais, às suas indústrias. Sim, porque por sustentarmos algumas doutrinas peculiares, o mundo tinha alguns preconceitos com respeito à nossa obra, à nossa missão. O que dificultava o quê? Havia habilitação de algum desses nossos departamentos da igreja. Foi por conta dessas questões, meus queridos, que então houve certos apoios ali, e ao doutor Andrisa perceber, ele ergueu a sua voz, meus queridos, tocando a trombeta, e declarou o seguinte: com esse falso ensino sobre a natureza de Cristo, Jesus viveu quando na terra num nível mais elevado e completamente diferente do homem que tem de lutar com paixões herdadas, e assim não conhece e não experimentou o real poder do pecado. Mas esse não é o tipo de Salvador que eu preciso. Preciso de um Salvador que foi tentado em todos os pontos como nós somos. Hebreus 4,15. O Cristo substituto que nossos líderes nos apresentam, devo rejeitá-lo e o rejeito? Graças a Deus, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esta citação está na carta às igrejas que o pastor Andrisa, na década de 50, enviou a várias igrejas na época, falando sobre esse acordo subversivo que estava acontecendo às ocultas no nosso meio. Veja bem, meus queridos, os homens estavam mexendo exatamente naquilo que era o epicentro da terceira mensagem angelical, a natureza humana de Cristo. Então, estava de fato havendo ou não um atentado contra a mensagem da justiça pela fé? Estava. Ele continua dizendo que, como esta doutrina que desonra a Deus teve seu curso dentro da organização adventista, foi ela o resultado de íntimo e fervoroso estudo por homens competentes durante uma série de anos, e foram as conclusões finais submetidas à denominação em reunião pública representativa, anunciada de antemão na review, dando os detalhes de que mudanças eram contempladas, como a denominação votou de acordo com o procedimento apropriado. Nenhuma dessas coisas foi feita. Um livro anônimo apareceu, e os homens foram julgados, e os freios foram aplicados sobre qualquer um que objetasse. Eis aqui a história de como essas novas doutrinas acharam seu caminho para dentro da denominação adventista. O livro mencionado aqui, meus queridos, o livro anônimo, é o livro Questões e Doutrinas que a Casa Publicadora acabou de lançar. Este livro causou uma terrível divisão na igreja, irmãos, na década de 50. Por quê? Embora boa parte do livro venham tratando de questões que se diz respeito verdadeiramente às nossas crenças, havia ali alguns pontos que na verdade distorciam a nossa mensagem. E por conta destes pontos, meus queridos, dali em diante, a nossa igreja sofreu uma severa divisão que ia se refletir na membresia através de todo o mundo anos mais tarde. E é o que está acontecendo hoje. Porque, graças a Deus, mediante a internet, mediante os recursos eletrônicos, nós estamos tendo acesso a todas as questões que antes estavam ocultas, debaixo de 7 chaves pela liderança da igreja. E agora então, muitos dos irmãos estão passando a compreender as implicações que tem feito com que a mensagem de Deus para o tempo presente tenham sido, de certa forma, impedidas de alcançar o seu término, preparando assim um povo para o dia do Senhor. O doutor Andrisa veio dizendo, meus irmãos, que os passos comuns que devem ser tomados ao considerarmos questões doutrinárias e, se necessário, algumas mudanças,
não foram tomados, porque tudo foi feito às escondidas, às escuras. O historiador Knight, autor do livro Em Busca de Identidade, que nós mencionamos aqui, ele diz o seguinte: o historiador Knight deixa evidente que os pastores Fromm, Anderson e Reed não foram totalmente francos quando deram a Mark e Barnhouse a opinião de que a esmagadora maioria nunca defendeu esses pontos de vista divergentes. Isso está no livro Em Busca de Identidade, na página 171. O historiador Knight, meus irmãos, ele tem que ser fiel à história. E eu dou graças a Deus, porque esse esclarecedor livro, Em Busca de Identidade, vem trazendo alguns pontos muito importantes que buscaram serem, assim, ou melhor, que tinham sido omitidos com respeito às coisas que se desenrolaram ali naqueles meados da década de 50. Ele está nos dizendo aqui que os pastores Fromm, Anderson e Reed não foram totalmente francos quando deram a Mark e Barnhouse a opinião de que a esmagadora maioria nunca defenderam esses pontos de vistas divergentes. Ou seja, quando o pastor Anderson e Fromm disseram que alguns pontos doutrinários, dentre eles a questão da natureza humana de Cristo, pertencia a uma orla lunática da igreja, ele está dizendo que o quê? Eles não foram francos, não foram sinceros, não foram verdadeiros. Eles distorceram, porque na verdade, irmãos, a maioria dos teólogos da nossa igreja, dos pastores, dos membros, criam exatamente, a igreja cria desde seus primórdios. Por mais de 100 anos, meus queridos, a igreja adventista do sétimo dia ensinou que Cristo veio com a sua natureza depois da queda. Isso era comum nas nossas revistas, nos nossos livros, nas salas de aula, nos nossos púlpitos. Essa doutrina era parte deste movimento. Knight continua dizendo: uma segunda tentativa importante de limpar as publicações adventistas para fazer a denominação parecer mais ortodoxa tinha a ver com a natureza humana de Cristo. Um caso típico é o do livro Bible Readings for the Home Circle, entre 1915 e 1949. Toda a edição dessa obra continha 2 declarações explícitas sobre a natureza pecaminosa de Cristo, um ponto de vista que outros cristãos geralmente repugnavam. Esse livro adventista amplamente difundido não somente afirmava que Cristo havia encarnado em carne pecaminosa, mas declarava que ele tinha natureza caída pecaminosa e nascera com tendências para pecar. Edição de 1915, página 174, do livro Em Busca de Identidade, página 159 CPB. Este é o livro Estudos Bíblicos, traduzido, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. Aqui vem dizendo que houve o quê? Um esforço na época por limpar as publicações adventistas. Sabe o que isso significa, meus queridos? Eles retiraram textos que vinham o quê? Defendendo a antiga fé. E quais foram os textos que eles tiraram deste livro aqui, Em Busca de Identidade? Declaração do livro Em Busca de Identidade: carne pecaminosa, natureza caída pecaminosa e tendências para pecar. Por isso que hoje a nova teologia sustenta atualmente que Cristo não tinha tendências para pecar. Mas não foi assim não, antigamente não, meus queridos. Lembra do texto inicial? Perguntai às veredas antigas qual é o caminho. Por isso que nós estamos tratando deste sério assunto aqui, porque a compreensão correta da natureza humana de Cristo constitui-se no epicentro da mensagem da justiça pela fé, que é a terceira mensagem angelical. Não compreendendo isso, meus queridos, vamos chamar de falsa luz a mensagem, vamos combater e, sem saber, vamos ser sacudidos. Mais à frente nós vamos ver que vai ser a introdução de falsas teorias em nosso meio, que vai provocar uma sacudidura na nossa igreja. Olha a declaração do livro Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, publicado pela CPB, página 140, da primeira edição de 1915. Eu vou passar agora na íntegra esse texto para vocês como era, porque o de hoje, o do livro de hoje, já está alterado. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída, senão
não seria então em tudo semelhante aos irmãos, não seria como nós, em tudo tentado, não venceria como temos de vencer, e não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe uma parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso e demonstrar que, da mesma maneira, todo que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim, cada um tem que vencer como Cristo venceu. Apocalipse 3:21. Sem este nascimento, não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. João capítulo 3, versículos do 3 ao 7. Está aqui, meus queridos, as declarações explícitas do livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. O que é uma doutrina fundamental? É uma doutrina básica. Se é fundamental, significa o quê? Que não pode ser mudado, é um fundamento. Mas Knight nos revela em seus livros que o quê? Durante aqueles dias, Fromm, Anderson e Reed fizeram uma limpeza dos livros da denominação, retirando pontos que sustentavam a fé de nossos pais e que hoje eles têm como heresia na pessoa daqueles que estão defendendo a nova teologia. Ainda uma outra citação está no livro A Esperança do Mundo, publicado pela CPB também, a página 66, do pastor Karl-Heinz Heinz, vem nos dizendo o seguinte: somente em nossa natureza pecaminosa e decaída poderia Cristo ser tentado como nós somos. Era a crença dos pais. Temos ainda uma outra citação na página 68 do mesmo livro: na fraca, pecadora, decaída e impotente natureza humana. E ainda na página 69, ele participou da natureza daquela mulher exatamente como ela era, natureza humana, com todos os seus riscos e contingências e inclinações. Será que os nossos pais estavam equivocados nas suas crenças? Eu não posso acreditar. Será que eles estavam a edificar sobre um fundamento errôneo? O livro Desejado de Todas as Nações, na página 103. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Nós passamos agora a ver o espírito de profecia respaldar as crenças dos demais patriotas. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos exemplo de uma vida impecável. DTN, página 41.
Ainda na lição da escola sabatina do segundo trimestre de 1975, nós lemos o seguinte, e também no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 408. Tenho recebido cartas, afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza que o homem, pois nesse caso, teria caído sob tentações semelhantes. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido exemplo nosso. Se não fosse participante de nossa natureza, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Se não lhe tivesse sido possível ceder à tentação, não poderia ser nosso auxiliador. Era homem, em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade deve copiar o modelo. Deve o homem tornar-se participante da natureza divina. Que declaração esclarecedora, não é verdade? Com respeito ao movimento da carne santa na virada do século XX, nós temos uma seguinte citação. O argumento teológico dele sobre esse aspecto específico parece ser este. Creem que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda, revestiu-se assim da humanidade conforme ela era no jardim do Éden, e portanto a humanidade era santa, e esta era a humanidade que Cristo possuía. No momento da concepção, o Espírito Santo isolou Jesus da lei da hereditariedade. Veja bem, meus queridos, aquilo que hoje a nova teologia está defendendo era o que o movimento da carne santa que os pioneiros combateram, inclusive Ellen White defendia. O livro A Mensageira do Senhor, publicado pela CPB na página 199, deixa isso daí bem claro. Ellen White concluiu dizendo: não há um fio de verdade em todo o tecido. Agora, para sustentar essa nova teologia com respeito à humanidade de Cristo, que é o epicentro da mensagem da justiça pela fé, seria necessário que mudar uma outra concepção de nossa fé. Isto porque um erro sempre leva a outro erro. Vamos considerar aqui agora a questão da nova definição de pecado. Ellen White define pecado como a transgressão da lei de Deus e como a condição de depravação que envolve propensões pecaminosas, inerentes, inclinações, tendências e uma capacidade de pecar. Isto é uma citação do livro Ellen White e a Humanidade de Cristo, que está na página 24, publicado pela CPB. Mas será que isto é verdade? Será que Ellen White ela tinha mais de uma definição para pecado? Vocês percebem que o autor não colocou o volume do livro e também não colocou a citação, ele só colocou a página? Quando nós vamos à página do livro, ao volume, nós vamos encontrar a seguinte declaração da Mensageira. A única definição, note só, a única definição de pecado encontrada na Bíblia é: o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4, referido ao livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 320. Se nós formos ainda no livro Fé e Obras, na página 50 e 105, pois bem, precisamos compreender o que é o pecado, a saber que ele é a transgressão da lei de Deus. Esta é a única definição dada nas Escrituras. Pensem comigo, se esta é a única definição, pode existir outra? Agora, por que o Dr. Woodrum colocou no seu livro que Ellen White tinha mais de uma definição e não colocou o texto? Será que isso foi acidente ou foi premeditado? Meus queridos, as pessoas que leem este livro aqui, Ellen White e a Humanidade de Cristo, do Dr. Woodrum, se eles não tiverem um conhecimento, pelo menos básico, das questões que implicam a natureza humana de Cristo, ao finalizar de ler esse livro, ele vai estar confuso e vai acabar aceitando que, de fato, Cristo veio com a natureza de Adão antes da queda. É lógico, se a nova teologia puder levar você a aceitar que pecado também é natureza, que sua natureza é pecado, naturalmente você vai ser levado a aceitar que Cristo jamais poderia ter tomado essa natureza, porque ele é pecado. E se ele tivesse tomado essa natureza, ele teria então pecado. Mas isto não é verdade, meus queridos. Pecado não é natureza, não. Pecado é transgressão da lei de Deus. Eu sinto muito,
Eu não sei com que intenção o Dr. Woodrow, os nossos amados revisores da casa publicadora, lançaram esse livro ao público. Não sei. Eu só sei de uma coisa, meus irmãos. Nós temos que examinar tudo e aceitar somente aquilo que é bom, o bem, aquilo que é verdade. No livro Testemunho Seleto, volume 2, na página 107, olha o que nós encontramos aqui. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Isso aconteceu? Aconteceu, meus queridos. Isso está acontecendo? Está acontecendo. Marcos antigos, abalar a fé. Lembra-se do texto de Jeremias? Perguntai as veredas antigas. Marcos antigos. Ainda no Primeiros Escritos, a página 124, se Deus tem alguma nova luz a comunicar, Ele permitirá que seus escolhidos e amados a compreendam, sem que precisem ter a mente iluminada pelo ouvir os que estão em trevas e erros. Não estamos dizendo aqui, meus queridos, que o conhecimento da verdade não é progressivo. A luz da verdade é progressiva, não é estática, entendemos, mas nós entendemos também que a verdadeira luz, ela vai confirmar as luzes já reveladas e não alterar, como aconteceu na década de 50. E a mensageira diz o quê? Que nós não vamos precisar ter a mente iluminada pelo ouvir os que estão em trevas e erros. Quem era Barnhouse? Quem era Marx? Líderes evangélicos que defendiam doutrinas que eram contrárias às nossas doutrinas. Como é que Deus ia o quê? Iluminar esses que estavam em trevas e erro para nos trazer luz, irmãos? Engano! Se tivesse da parte de Deus alguma luz mais para nós, essa luz viria de dentro e não de fora. Agora, os nossos amados pastores Anderson e From e Reed foram buscar de fora nova luz e acharam que precisavam mudar as doutrinas da igreja. Foram contra os testemunhos, irmãos. Infelizmente, eu sinto muito. Quando eu fui forçado pela minha igreja, nesses dias atrás, a aceitar essa nova teologia, sob ameaça de exclusão, eu falei, olha, eu amo a minha igreja, amo os meus líderes, mas a menos que vocês me convençam que essa nova teologia tem seu respaldo na Bíblia, no caminho da retidão e no Espírito de Profecia, eu sinto muito, eu não posso aceitar essa nova teologia, porque eu tenho conhecido que ela não foi fruto da luz, mas sim das trevas. E infelizmente, irmãos, porque eu não cedi a essa nova teologia, infelizmente, a administração decidiu remover-me do rol de membros, embora não tenham removido o meu nome do livro da vida. Esta convicção eu trago no meu coração. Amém? Ainda ela continua dizendo no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 104, existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade, e a única segurança para qualquer um de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-las à consideração dos irmãos de experiência. Está vendo, irmãos? O pastor Andrisa tinha razão. Não houve reunião, não houve consideração, não houve um anúncio, não houve ali, meus queridos, a cogitação de que era necessário haver mudanças, que alguns pontos não estavam certos. Não houve nada disso. O que houve foi o quê? Encontros secretos, acordos. E no fim de tudo, empurrado goela dentro dos membros da igreja. E aqueles que se recusavam a aceitar eram então o quê? Vítima de freios. Eram tidos na conta de fanáticos de orla lunática. Agora, por que tudo isso está acontecendo, meus queridos? Por quê? Vamos agora então falarmos um pouco sobre a questão da sacudidura. Nós vamos perceber que tudo isso que ocorreu, que está ocorrendo, tem muito a ver com este tema também raramente tratado na igreja. Muitos acreditam que a sacudidura na igreja é só no âmbito comportamental. Vestes, alimentação, testemunho. Mas será que é só isso? Nós vamos perceber aqui, meus queridos, que a sacudidura, na verdade, tem que ver muito com o âmbito
doutrinal, porque é o rebaixamento das normas é que vai levar o quê? A um rebaixamento do testemunho. A sacudidura implica em 3 processos. O primeiro processo é as falsas teorias, o segundo processo é o testemunho direto e o terceiro processo é a crise dominical. No primeiro processo nós temos o seguinte: ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Eventos finais, página 153. Qual é então o primeiro processo da sacudidura? Introdução de falsas teorias. Agora, o segundo processo. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu vira, e foi me mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Alguns não suportaram esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Primeiros Escritos, página 270. Vejam bem, meus queridos. No primeiro processo vem a introdução de falsas teorias. É o que aconteceu na década de 50. Aí, os irmãos que são leitores assíduos dos testemunhos, ao começar a ver essas doutrinas a serem pregadas nos púlpitos, ao serem ensinadas nas classes, ao serem tratadas nas publicações da igreja, começam a perceber, opa, tem alguma coisa aí. Vão e consultam os testemunhos. Então eles começam a perceber que o quê? Alguns pontos tratados ali estão contrários à revelação. É então quando eles se levantam e passam agora aqui a dar o testemunho direto. Mas infelizmente, boa parte da igreja não examina os testemunhos, não estão preocupados com a preservação da fé dos pais. Então, cegamente, eles o quê? Oferecem uma oposição a esse testemunho direto. E isto é que acaba causando uma sacudidura na igreja. Voltando um pouco à mensagem de Jones e Wagner, nós queremos deixar esta citação. A mensagem dada pelos irmãos Wagner e Jones é a mensagem para a igreja de Laodiceia. Então veja bem, meus queridos, o combate, a rejeição por conta das mudanças, das heresias que entrou dentro da igreja, através das falsas teorias, levam a rejeitarmos a mensagem que Deus enviou através de seus mensageiros à igreja de Laodiceia, repetindo a história do passado. Assim como foi rejeitado naqueles dias, baseado em outros pontos, nesse nosso tempo, da mesma forma, está sendo rejeitado, mas com abrangência de pontos maior ainda. Agora, por conta do quê? Das mudanças que houveram no nosso meio. E isso leva-nos agora ao terceiro e último processo. É-nos dito o seguinte: a grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. As falsas teorias entram na igreja. Primeiro processo, sacudidura. O testemunho direto se levanta. Segundo processo. Aqueles que atendem a esse testemunho direto entram no processo de selamento. Aqueles que rejeitam entram no processo de sacudidura. Só que o quê? Continuam todos dentro da igreja. O trigo e o joio crescem juntos. Até que quando chega o terceiro e último processo, que agora é a crise final. Então o quê? Esse joelhamento começa lá de cima pela liderança. A grande questão do decreto dominical, ele elimina aqueles a quem Deus não designou, que são o quê? Os homens que estão na linha de frente da igreja, a liderança. E depois então, toma conta da membresia. Olha o texto que nos diz: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição passando para as fileiras do adversário. Eventos finais, página 156. O que nos disse aqui? Ao aproximar-se a tempestade, ou seja, a grande questão, a crise final, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que por não compreender,
por chamá-la de falsa luz, o que vai acontecer? Ela vai abandonar a sua posição e vai passar para as fileiras do inimigo. Irmãos, isso já está acontecendo no nosso meio. A oposição que está sendo oferecida aos irmãos que têm sustentado esta mensagem já está se dando. Só que o que? Por hora nós estamos todos dentro da igreja. Mas quando a crise realmente romper, aqueles que têm se oposto a essa mensagem vão assumir um caráter mais aberto ainda e vão passar de forma assumida para as fileiras dos inimigos. É por isso que nós tornamos a repetir: a mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Sim, meus queridos, vocês agora passam a compreender o que é de fato a terceira mensagem angelical, o que implica a sua devida compreensão e o porquê do ter sido profetizado que haveria uma rejeição no tempo presente. Está aqui, meus queridos, é por conta de todas estas coisas que nós consideramos até aqui. Novamente, vamos reconsiderar um outro texto que nós lemos no princípio. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então, uma coisa precisa ficar bem clara aqui, meus queridos. Em que consiste a terceira mensagem angelical mesmo? Consiste em que ela é a mensagem da justificação pela fé. E através de quem enviou-nos o Senhor esta mensagem? Então nós vemos: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica. Então, meus queridos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e meus irmãos, se nós quisermos concluir a obra, a missão do terceiro anjo, nós temos que dar esta mensagem ao mundo. Não é nenhuma outra. Se nós estivermos pregando qualquer mensagem como igreja que não seja esta mensagem, nós não estamos pregando o verdadeiro evangelho eterno. E talvez seja esta a razão, a causa de Cristo ainda não ter voltado. Vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados pela verdade, em companhia ou grupo. Disse o anjo: o terceiro anjo está unindo-os ou selando-os em grupos para o celeiro celestial. Primeiros Escritos, página 88. Existe um pequeno grupo, irmãos, como disse o pastor Bulhão. Há uma igreja dentro da igreja. E esse pequeno grupo está no caminho estreito, viajando. Ele está firmemente unidos, ligados pela verdade, defendendo a fé dos pais. E aqui vem nos dizendo que o terceiro anjo, a verdadeira mensagem da justificação pela fé, ela está unindo-os e selando-os em grupo para o celeiro celestial. Uma outra citação ainda do mesmo livro, na página 118: vi então o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar o atado trigo para o celeiro celestial. Ele já está fazendo isso dentro da igreja, irmãos. Ao vir a terceira mensagem angelical, ao vir a mensagem daquele outro anjo que desceu do céu com grande poder, ao retornar a mensagem de 88, e ao sofrer uma oposição, o terceiro anjo, que é a mensagem de Jones e Wagner, começa então a separar dentro da igreja o trigo do joio. Lembra-se que eu falei no processo da acudidura? Olha aqui, meus queridos, o terceiro anjo agora novamente fazendo a sua obra. Ainda na página 258, vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Comunidade esta, irmãos, que foi estabelecida em 1844 e que durante os anos subsequentes, enquanto a mensageira de Deus viveu, ele foi confirmado na plataforma da verdade
eterna. Mas um outro texto que nós vimos no princípio e vamos rever agora. Em 1888, na Conferência Geral realizada em Minneapolis, Minnesota, o anjo de Apocalipse 18 desceu para fazer sua obra e foi ridicularizado, criticado e rejeitado. E quando a mensagem que ele trouxer novamente alargar-se num alto clamor, será novamente ridicularizada, criticada e rejeitada pela maioria. Irmãos, nós estamos em pleno cumprimento desta profecia. Bem-vindo, o futuro já chegou. Nós antes líamos estas profecias tanto de caráter interno como externo, como estando no futuro, mas hoje nós já vemos que estas profecias estão tendo pleno cumprimento em nosso próprio meio, em nossos dias. Olha uma outra revelação com respeito à igreja adventista do sétimo dia, a igreja que nós amamos. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios, e se disporão a resistir-lhe, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas. Eles combaterão a obra. Por quê? Dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Eventos finais, página 180. Quem é que vai dizer estas palavras, irmãos? Infelizmente, meus queridos, aqueles que estão à frente da obra. Eles vão olhar para os seus títulos, suas posições e seu poder, e ao verem homens e mulheres simples se levantando aqui e ali pelo poder de Deus, vão dizer: espera aí, você quer ter mais conhecimento do que eu? Você está dizendo que sabe mais do que eu, que estou à frente da obra há tantos anos? Irmãos, está profetizado. Eu agradeço a Deus, meus queridos, porque apesar desta revelação e deste cumprimento, Deus tem seus homens sinceros, humildes e honestos à frente da obra. Torno a repetir, como disse no princípio, não vamos generalizar, mas irmãos, a igreja é de Deus, e Ele disse que ia sacudir. Então, o que compete a cada um de nós fazer agora neste momento é raparmos a cabeça, irmãos, lançarmos sobre cinzas, vestirmos de saco, de maneira tal que, através de um coração contrito e de humildade, de arrependimento, nós venhamos a ser contados entre os servos e as servas do Senhor. Nós queremos concluir esta palavra deixando um último texto com vocês, do Espírito de Profecia. É um dos textos que mais me tem espantado. É um dos textos que tem tido cumprimento literal, completo e perfeito na nossa organização. Esse texto diz o seguinte: o inimigo das almas tem buscado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ter lugar entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que permanecem como pilares de nossa fé e engajar-se no processo de reorganização. Caso essa reforma tivesse lugar, o que resultaria? Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, tem concedido à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião teria mudado. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra durante os últimos 50 anos seriam considerados erro. Uma nova organização seria estabelecida. Livros de uma nova ordem seriam escritos. Um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Os fundadores desses teriam as cidades e realizariam uma maravilhosa obra. O sábado, logicamente, seria considerado levianamente, bem como Deus que o criou. Nada seria permitido permanecer no caminho do novo movimento. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas Deus sendo removido, eles depositariam sua dependência no poder humano, o qual sem Deus é sem valor. O seu fundamento seria edificado sobre a areia, e a tempestade e a tormenta levariam de roldão a estrutura.
Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204 e 205, e também do Especial Testemunho Série B, 7, página 39 e 40, de outubro de 1903. Subtraia 1903 menos 50 anos, nós vamos chegar em 1853. Ou seja, meus irmãos, durante este tempo, os pilares da nossa fé foram estabelecidos. É como um fio que deve ser sustentado, preservado até a volta de Cristo. Qualquer desvio, irmãos, é a apostasia da verdade. Quero deixar então com vocês um texto da Bíblia para fechar. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 20. Irmãos, a lei, Bíblia Sagrada, e ao testemunho, espírito e profecia. Aqui está a minha e a sua segurança. O meu desejo é que essa mensagem tenha esclarecido muitas coisas para você. Não fique só nisso. Vai examinar. A minha intenção aqui não é convencer você dessas coisas aqui, porque isso é obra do Espírito Santo. Mas apenas colocar em sua mão recursos para que você possa examinar e ver que o caso é sério. E como nós levamos a sério a nossa salvação e a salvação da alma de vocês, o nosso desejo é que Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês com esta palestra. Que Deus seja louvado e que, de fato, a sua igreja militante possa ser triunfante em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso sincero desejo.